Enquanto ia embora do banco, Rosalinda podia sentir às suas costas os olhares do gerente e dos funcionários do banco focando nela e todos estavam fazendo chacota dela. Ela caminhou para casa e não conseguiu parar de chorar. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Rosalinda já tinha sofrido com pessoas indo até a sua casa cortar a energia elétrica e também a água, e em todas as vezes foi muito humilhante. Ela até pedia para aqueles homens a deixarem ficar mais um mês com a conta atrasada, pois conseguiria pagar, iria pedir emprestado ou até mesmo iria pedir dinheiro nas ruas, mas a maioria nem mesmo dava ouvidos a ela. Alguns dos trabalhadores até paravam para conversar um pouco com ela, diziam que lamentavam, mas que precisavam fazer o seu trabalho. Outros nem mesmo respondiam. Rosalinda ficava muito triste com isso, mas entendia que aquilo era o trabalho daqueles homens e que não havia nada que pudesse ser feito. Nesses momentos difíceis em que seu futuro parecia tão incerto, ela constantemente se lembrava de como a vida era mais fácil antes, quando vivia junto a Olavo, seu já falecido marido. Ele era um homem muito bom e ele e Rosalinda se amavam demais. Durante anos eles estiveram juntos e trabalhavam juntos visando realizar os seus sonhos. E depois de anos de trabalho, eles tinham enfim conseguido construir a tão sonhada casa. Com a casa própria, decidiram se casar e convidaram a família e amigos para prestigiarem um momento tão especial. No dia da cerimônia, Rosalinda descobriu que estava grávida, contou para Olavo e ele ficou muito feliz e animado. Os dois se casaram felizes e com um sorriso cúmplice por serem os únicos que sabiam que em breve teriam um filho ou filha. Eles só descobriram no momento do parto que era um menino, pois naquela época não havia ultrassonografia para descobrir se era um menino ou menina. Assim que o filho nasceu, Rosalinda o batizou de André. Rosalinda, Olavo e André viveram felizes durante anos naquela casa. Olavo era o tipo de pai que fazia tudo pelo filho e fazia questão de registrar em álbum tudo, desde as primeiras palavras até a primeira vez que o filho tinha caminhado ou cortado o cabelo. Rosalinda amava demais o marido. Além de tudo isso, ela o admirava por ser um pai presente. Como havia conhecido muitos homens que simplesmente abandonaram as esposas grávidas, Rosalinda sabia que tinha muita sorte em ter ao seu lado um homem que era um ótimo pai e marido. Mesmo trabalhando muito, Rosalinda e Olavo ainda tiravam um tempo para passearem. Iam a parques, iam a bailes e passeavam nas praças, na qual todas as vezes Olavo comprava para ela uma rosa. Quando Olavo partiu, Rosalinda cremou todas as rosas que ele tinha dado a ela e jogou as cinzas na terra, na qual plantou novas rosas. Ela queria que aquelas flores simbolizassem o amor e a fidelidade que sentiu pelo seu marido. Rosalinda também se lembrava com frequência de seu filho André. Ele durante muitos anos tinha vivido na casa dos pais e tinha dito que assim que tivesse condições ajudaria os pais, retribuindo tudo aquilo que eles já tinham feito por ele. Rosalinda e Olavo diziam a André que ele não precisava retribuir nada, pois era um ótimo filho e isso era o que importava. E que para eles, o que André deveria fazer era estudar, se formar em uma profissão que gostasse e que encontrasse alguém que o fizesse feliz. Quando Olavo partiu, André ficou do lado da mãe o tempo todo e assumiu o lugar do homem da casa, garantindo que tudo permanecesse em funcionamento e que sua mãe estivesse bem cuidada. Para que não faltasse nada, ele decidiu conseguir um emprego. Ele e a mãe tinham a pensão do pai, mas André achou que seria bom que tivessem mais uma renda. Infelizmente, o destino muitas vezes é traiçoeiro e André acabou sumindo da vida de Rosalinda. André saiu um dia comendo uma maçã. Ele olhou para a mãe, sorriu e disse que voltaria à noite depois de distribuir alguns currículos. Rosalinda esperou seu filho voltar à tarde e quando chegou à tarde, ela esperou que ele voltasse à noite. Mas quando chegou a madrugada e ele não deu notícias, Rosalinda temeu pelo pior. Rosalinda ligava para seu celular, mas o aparelho não tocava. Ela tentava falar com amigos dele, mas ninguém sabia do paradeiro do seu filho. Ela então foi até a polícia e fez a queixa de desaparecimento. Ela viveu meses de agonia em busca do filho, distribuindo cartazes e tentando ficar nos lugares mais movimentados da cidade, onde pudesse saber quaisquer notícias dele. Mas após um tempo, os policiais desenganaram Rosalinda e disseram que talvez seu filho já estivesse morto.
Rosalinda ficou chocada com a frieza com que falaram para ela que ela havia perdido uma pessoa tão amada e saiu chorando da delegacia. Mas assim que voltou para casa, ela segurou a foto do filho, a abraçando, e rezou sem parar para que encontrasse André. Em suas orações, ela pediu ao Olavo que a ajudasse a encontrar seu filho e dizia ao marido que André era um bom rapaz e que por isso ela sabia que ele não tinha fugido. Rosalinda rezava todas as noites e pedia a Deus para lhe dar forças e pedia para que visse seu filho pelo menos mais uma vez antes de partir. O tempo passava e Rosalinda tinha passado anos de sua vida atrás de André e tinha usado muito dinheiro em suas buscas. Nisso, ela viu o dinheiro da pensão que seu marido tinha deixado para ela se esvair. O dinheiro era suficiente para sobreviver. Porém, depois de alguns anos, o esforço nas buscas exigia cada vez mais gastos. Como a polícia não ajudava mais, Rosalinda tinha contratado detetives particulares e tinha descoberto, para sua infelicidade, que muitos dos detetives apenas a enganavam para tirar o máximo de dinheiro possível dela. Ela ficava triste com isso, mas era a realidade. Até que, certo dia, um detetive foi sincero com Rosalinda e disse a ela que não deveria contratá-lo e que não deveria contratar mais nenhum detetive. Ele a olhou e falou com seriedade: "Eu vou ser sincero, senhora Rosalinda. Eu examinei algumas coisas a respeito do André, tanto que eu encontrei quanto que os outros detetives encontraram, e eu não vou aceitar o caso. E eu recomendo que a senhora não contrate mais ninguém. Eu tenho anos de experiência e a senhora precisa ser forte com o que vou falar agora, mas eu tenho que ser sincero." Conforme o detetive falava, Rosalinda ia sentindo cada vez mais fraqueza. Era como se a cada palavra ele ficasse mais longe, a sua voz e tudo ao redor dela. O detetive explicou a Rosalinda que, pelo tempo e pelas pistas que ele tinha à disposição, André poderia estar trabalhando forçadamente em algum lugar ou que, infelizmente, poderia ter perdido a vida. Rosalinda se sentou, o detetive disse a ela que lamentava aquilo, devolveu a ela o dinheiro e saiu. Rosalinda ficou sem comer e sem conseguir dormir por dias, até que sentiu que deveria fazer alguma coisa, qualquer coisa que exigisse a sua atenção para não perder o juízo. Ela então foi ao banco, pois havia recebido uma ligação há uma semana pedindo que ela fosse até lá. Rosalinda foi ao banco e foi recepcionada por um jovem sorridente que deu a ela alguns papéis para assinar. Alguns meses se passaram e Rosalinda tentava se manter firme, seguindo a rotina. Mesmo com todos dizendo a ela que André não voltaria, ela tinha esperanças e se lembrava que seu marido era um homem de muita fé e que dizia a ela que devíamos sempre ter fé e esperança até nos piores momentos. Algo que ajudava Rosalinda a manter a cabeça no lugar era pagar as despesas da casa. Quando ela ia até a lotérica pagar as contas, tinha uma nostalgia boa de quando fazia aquilo ao lado de Olavo. Os dois adoravam caminhar e Rosalinda ainda mantinha o hábito como uma forma de manter a memória de seu marido viva, porque ela sentia que ele estava olhando por ela em todos os momentos. Em um desses dias comuns, antes de ir pagar as contas, ela foi ao banco pegar o dinheiro. Mas quando ela foi sacar o seu dinheiro mensal, descobriu que ela não tinha mais direito a nada. Confusa, Rosalinda pegou uma senha e entrou na fila para falar com o gerente do banco. Quando chegou a sua vez, o homem perguntou como poderia ajudá-la e Rosalinda disse o que tinha acontecido e perguntou por que ela não conseguia sacar o dinheiro que era dela. O gerente pediu um segundo a Rosalinda, digitou rapidamente no computador e leu algo na tela. Ele então se virou para ela com seriedade e disse que ela não tinha nenhum dinheiro disponível para saque. Rosalinda não entendeu e pediu que ele explicasse melhor. O gerente então continuou falando que, conforme o documento que ela havia assinado semanas atrás, o banco agora era responsável por aquele dinheiro, pois iria guardá-lo, e só o que ficaria para ela seria uma pequena parte. Confusa, Rosalinda viu que a quantia de dinheiro que ficaria para ela não era o suficiente para pagar as despesas e para comprar os itens do dia a dia e os seus remédios. Começando a ficar irritada, Rosalinda perguntou ao gerente do que ele estava falando e disse que tudo o que havia assinado era um documento para regularizar os seus dados bancários. Mas o gerente disse que o que ela havia assinado, na verdade, era um documento que tornava o banco responsável pelo dinheiro dela. Rosalinda não conseguia acreditar que, depois de anos confiando naquelas pessoas daquele banco, aquelas mesmas pessoas a estavam roubando. O gerente continuava falando que, como ela era uma senhora de idade, deveria ter se confundido e assinado os documentos sem ler direito. Mas Rosalinda percebia que aquilo estava errado.
O que tinha acontecido, na verdade, era que ela tinha lido a primeira parte do papel, mas não tinha lido todas as páginas, pois no dia, o rapaz que tinha entregado o documento para ela tinha dito que tudo estava certo e que só era preciso que ela assinasse. Rosalinda saiu do banco desesperada e imediatamente contratou um advogado para tentar reaver todo aquele dinheiro que era dela. Ela conseguiu um advogado por um valor razoavelmente caro, mas não teve êxito. O advogado nem mesmo tinha dado uma resposta certa para Rosalinda. Apenas tinha dito que o dinheiro agora pertencia ao banco e cobrou seus honorários caríssimos. As coisas pioraram rapidamente. Sem o dinheiro costumeiro, Rosalinda percebeu que não conseguia mais comprar alimentos ou pagar as contas ou os medicamentos de uso contínuo que ela usava. Ela então começou a procurar algum emprego, mas ninguém queria empregar alguém da idade dela. Em algumas entrevistas, depois que ela recebia a resposta negativa na entrevista, Rosalinda até mesmo ouvia piadas maldosas quando virava as costas para o entrevistador. Ela não conseguia entender o porquê de tanta crueldade. Ela era uma senhora de idade. Estava claro que se estava procurando um emprego era porque estava precisando. Rosalinda se sentia muito triste pela falta de empatia das pessoas. Sem ter mais a quem recorrer, Rosalinda voltou ao próprio banco que a havia roubado e foi falar com o gerente. Dessa vez, o gerente foi bem mais impaciente e disse a ela que o dinheiro agora era deles, sem nem mesmo ouvir o que Rosalinda tinha a dizer. Educadamente, ela disse: "Eu entendo, mas não foi por isso que vim aqui, meu jovem." O gerente então olhou para ela, atento para caso ela dissesse algo que o beneficiasse. Mas o que Rosalinda disse o fez quase dar risada. Ela pediu um empréstimo. O gerente a olhou e, com sarcasmo, disse que não poderia liberar um empréstimo para alguém como ela. Da forma mais natural possível, ele disse que o banco não poderia emprestar dinheiro a ela, pois ela não teria como pagar. Rosalinda disse que não tinha dinheiro, pois ele o tinha roubado dela, e bateu a mão na mesa ao dizer isso. O gerente, se aproveitando da situação, pediu que ela saísse. Enquanto ia embora do banco, Rosalinda podia sentir às suas costas os olhares do gerente e dos funcionários do banco focando nela, e todos estavam fazendo chacota dela. Ela caminhou para casa e não conseguiu parar de chorar. Rosalinda era uma mulher forte. Durante anos tinha se mantido trabalhando, cuidando do filho, da casa e do marido. Mas todas aquelas decepções estavam mexendo muito com ela, a estavam enfraquecendo, a levando ao seu limite. E todos os dias ela pedia a Deus que iluminasse o seu caminho e que desse um sinal de que tudo ficaria bem. Então, como se tivesse recebido uma resposta divina instantânea, Rosalinda ligou a televisão e viu que um dos canais ainda estava funcionando. Aquilo era muito atípico, afinal, a televisão também já tinha sido cortada por falta de pagamento. Mas Rosalinda começou a assistir a reportagem, na qual uma repórter elegante estava parada em frente a um banco que Rosalinda reconheceu como sendo aquele banco que fatidicamente havia tirado tudo dela. A repórter estava séria, olhava para a câmera e dizia que um enorme esquema de fraude tinha sido descoberto ali e que dezenas, talvez centenas de clientes tivessem sido lesados pelo banco. O banco havia roubado bilhões de reais. E só depois de um cliente insatisfeito ter ameaçado pessoas dentro do banco e a polícia ter sido chamada, é que todo esse escândalo foi descoberto e logo chamou a atenção da mídia. Depois que as investigações começaram, não paravam de surgir clientes que tinham sido enganados pelo banco. A repórter continuava olhando para a câmera como se estivesse olhando diretamente para Rosalinda e disse que todos aqueles que tinham sido lesados pelo banco deveriam procurar a polícia, pois seriam ressarcidos. O coração de Rosalinda bateu tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ela se ajoelhou e começou a rezar agradecendo por aquele milagre. Mas as surpresas ainda não tinham acabado, pois o telefone tocou. Com dificuldade, Rosalinda se levantou devagar, pois os joelhos já não eram os mesmos. Ela caminhou até o telefone e novamente ficou surpresa ao perceber que a linha ainda estava funcionando, mesmo sem o pagamento. Assim que atendeu, ela ouviu do outro lado da linha uma voz que reconheceu imediatamente. Ela precisou se segurar no sofá para não cair enquanto ouvia o seu filho a chamando. Uma hora depois, Rosalinda estava na delegacia, que estava lotada, mas ela tinha pedido para algumas pessoas para passar na frente, pois era urgente. Era questão de vida ou morte. As pessoas tinham permitido que ela passasse na frente. E chegando junto ao delegado, ela disse que seu filho tinha ligado para ela e que ele precisava ser resgatado.
Rosalinda contou ao delegado que o seu filho André tinha sumido há vários anos depois de sair para procurar emprego, mas que ela tinha recebido uma ligação dele e que ele estava em um bar na rodovia, desesperado, precisando de ajuda. No começo, os policiais não acreditaram naquela história, mas ao verem Rosalinda se desesperando cada vez mais, acharam melhor checar só por precaução. Rosalinda insistiu e foi junto dentro da viatura. Ao chegar no bar na estrada, Rosalinda percebeu que era um lugar muito humilde e que estava vazio. Os policiais entraram e à primeira vista não viram ninguém além da atendente. Rosalinda sentiu seu coração bater muito rápido, mas ela então ouviu alguém a chamando e quando olhou para o lado, encolhido no canto do bar, estava André. Ele estava mais abatido e bem mais magro, mas ainda tinha o mesmo olhar que ela se lembrava. Ele se levantou e correu até a mãe e a abraçou com tanta força que quase a derrubou. Mas Rosalinda se manteve de pé, retribuindo o abraço do filho. O reencontro pareceu um sonho para Rosalinda. Ela já tinha sonhado com aquilo tantas vezes que nem acreditava que era real. Os dois foram levados de volta à viatura e voltaram para a delegacia. André foi alimentado, pois estava desnutrido, e deixaram que ele tomasse banho e trocasse de roupa em um hotel. Ao voltar para a delegacia, o policial perguntou para ele o que tinha acontecido. André então contou que anos atrás, quando tinha saído para procurar um emprego, ele tinha topado com um homem que pediu informações a ele. André tinha ido até ele, mas o que aconteceu foi que esse homem colocou um saco em sua cabeça e o empurrou para dentro de um carro. André foi sequestrado e levado até um campo cheio de vegetação. Foram anos difíceis em que André tinha sido vendido como escravo, trabalhando durante horas em plantações, junto a várias outras pessoas que também eram vítimas. Quando já estava convencido de que nunca mais veria sua mãe, um dos homens que vigiava as vítimas começou a brigar com outro homem. André então aproveitou a confusão e saiu correndo. Ele não sabia se iria conseguir chegar longe, mas correu até onde seus pés aguentaram. Ele chegou a se arrastar de tão cansado que estava, mas encontrou um bar onde entrou e pediu ajuda à moça da recepção, telefonou para a mãe e se escondeu em um canto. Ouvir aquilo foi muito difícil para Rosalinda, mas mesmo assim ela agradecia a Deus por ter trazido seu filho de volta. Rosalinda e André foram até o túmulo de Olavo. Lá, Rosalinda deixou uma rosa como o marido várias vezes tinha dado a ela e disse que André tinha voltado. Ela chorou e agradeceu ao marido por ter dado forças a ela. Com os relatos de André, os trabalhadores que tinham sido sequestrados também foram libertados e a quadrilha foi presa. Meses depois, quando a polícia conseguiu encontrar todos os clientes que tinham sido lesados pelo banco, Rosalinda teve todo o seu dinheiro devolvido. Com seu filho de volta para casa, eles reformaram tudo, transformando a residência em um lar aconchegante. Não se passou muito tempo até que André encontrou uma boa jovem e começou a namorar, se casou e teve filhos. E Rosalinda insistiu para que todos morassem ali. Logo, a casa estava cheia de vida de novo. Rosalinda estava feliz junto ao seu filho, sua nora e seus netos que brincavam pela casa, correndo de um lado para o outro. Naqueles momentos felizes, quando Rosalinda olhava para os lados, era como se Olavo também estivesse ali, sentado na cadeira de balanço do seu lado, sorrindo para ela. Rosalinda estava grata e feliz por todas as bênçãos que tinha recebido em sua vida. Rosalinda perseverou até conseguir sua vitória. O que você achou da sua história? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.